Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Após a excelente vitória de ontem em Campinas, Palmeiras foi ao brinco de ouro e venceu por 5-0 o Cuiabá. Palmeiras mandante teve que levar o jogo para Campinas por opção, por conta de shows musicais no Allianz Parque. Preferiu não ir a Barueri, talvez o Abel tenha vetado Barueri. E eu já sei que teve polêmica. Eu já vi na rede social, nas redes sociais, que o Abel eventualmente falou algo politicamente incorreto. Eu não sei exatamente o que foi. Eu até procurei segurar minha curiosidade para reagir, né, de forma natural quando eu visse essa, essa fala dele em cima de uma repórter mulher, uma moça. Não sei o que foi. Abel, Abel. Vamos lá. Claro que o palmeirense ainda está administrando a eliminação, a dor, aquela coisa toda, mas hoje o Palmeiras vira uma página, faz um bom jogo, contra o adversário que está numa situação difícil, mas faz um bom jogo, a torcida, em geral, ovaciona o Estevão, os jogadores, o Felipe Anderson desencanta e tal, mas tem um grupinho lá, porque as cornetas não param de soar, né? Que exigem, é obrigação ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Qual que é a obrigação do Palmeiras daqui até o final do ano? O grupinho, né? E é isso que o Abel fala. A imprensa parece adorar valorizar essa minoria que exige, que acha que é inadmissível, não sei o quê, e fica com a mãozinha na cintura no Twitter. É isso, é isso. A imprensa gosta de valorizar essa turminha. E isso não tá certo, porque eles não representam a torcida do Palmeiras. Mas vamos ver o que o Abel fala. A única coisa que eu tenho a dizer a esses torcedores que estás a dizer, porque a essa minoria, Minoria. peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim. Peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os títulos e peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os jogos. Abel, acho que você sabe, mas 95, 90, 99, não sei, mas é a maioria esmagadora da torcida do Palmeiras está com você. São pessoas que sabem o quanto o Palmeiras está sendo vencedor nesta época atual, desde que você e sua comissão assumiram o comando técnico da equipe, e sabem da dificuldade, de todas as dificuldades que qualquer time enfrenta. Não é só o Palmeiras, todo mundo enfrenta dificuldade, mas sempre vai ter só um que ganha. Só um ganha o campeonato. Então nós temos 4 campeonatos para disputar no ano. Um foi o Paulista, que nós já ganhamos. E passamos pela Copa do Brasil e pela Libertadores, fomos eliminados e temos o Brasileirão. Então, se a gente ganha o Brasileirão, terão sido 2 em 4, metade. Então, como pode ter gente insatisfeita com isso, né? Pode, porque aí é aquela coisa da cabecinha, né? Personalidade, aspectos psicológicos, nervosos, sociais que estão envolvidos, pessoa que precisa de uma dose um pouco maior da medicação, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a gente não deve se preocupar com isso. Mesmo com o repórter fazendo a pergunta para você, eu acho que a resposta devia ser a mais seca possível, a mais, sabe? Tipo, pula essa parte. Ah, desculpa, foi mal, acabou. Eu teria respondido assim. Mas ao mesmo tempo que peço desculpa, queria também agradecer a todos os torcedores, que aqui no Brasil é coisa rara, que no final do jogo, quer do Botafogo, quer do Flamengo, nos aplaudiram de pé. Portanto, a eles muito obrigado pelo carinho, porque vocês sabem quando nós nos esforçamos e este agosto foi terrível para nós. Já vos disse isso várias vezes, vocês não sabem de tudo o que se passa dentro do CT.
Já para não falar da valia dos nossos adversários, quer o Botafogo, quer o Flamengo, que vocês também não metem na equação, sobretudo essa minoria. E, portanto, a essa minoria, vou dizer mais uma vez, peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim. Tamo junto, Abel. Tamo junto. Tá? Nós não fazemos parte dessa minoria. Estamos com a maioria que está muito satisfeita com o seu trabalho. Não estamos satisfeitos com o resultado, é verdade, mas a gente sabe ponderar, sabe medir e sabe relativizar. Os times mais vencedores de toda a história do futebol não venceram todos os campeonatos. E o Palmeiras está dentro dessa amostra dos times mais vencedores do futebol mundial. É o maior vencedor do Campeonato Brasileiro. É o time brasileiro com mais conquistas na história. E não vai ganhar todos. Então, se o Palmeiras está ruim, imagine os outros. E se essa é a fase mais vencedora da história do Palmeiras, imagina o que esses caras querem. Quero ganhar todos. Não, eu também quero. Mas vamos administrar as frustrações. Se você não sabe fazer isso, você tem que fazer outra coisa na vida, cara. Você não pode se apegar a um time de futebol que vai dar ruim. Abel, André Galvão, SBT. Hoje o Palmeiras encontrou aqui em Campinas uma torcida que acolheu o time no interior. Verdade. Que lotou o estádio e até um gramado bom, né? Pelo menos a distância ali a gente ficou com a impressão que o gramado era bom para a prática do futebol. De alguma forma, isso pode servir de exemplo, porque assim, a gente olha para a tabela e o Palmeiras pode ter de novo esse problema daqui até o final do campeonato de não poder jogar no Allianz Parque. Vale olhar para outros locais também para o Palmeiras mandar jogos com a torcida que o Palmeiras tem no Brasil inteiro? Olha, acho que tocaste em todos os pontos. O gramado é top, top, top. Falar do carinho e da forma como fomos recebidos aqui, não só pela nossa torcida, eu disse isso aos jogadores, por tudo o que vocês fizeram, pelo esforço que vocês entregam, os torcedores realmente reconhecem o vosso esforço e vos respeitam, aproveitem isso. E também agradecer à diretoria do Guarani, a todos os funcionários que foram extremamente simpáticos e queria o futebol brasileiro ter 50% dos gramados iguais a este. Isto é gramado top, top, top e que nos ajudou muito hoje no jogo, a nossa dinâmica de jogo, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Abel. E é bom mencionar que a lesão do Mike foi na panturrilha. Então não foi torção, não foi buraco, tá? Como até deu impressão ontem. Ele forçou o músculo e deu recaída no mesmo ponto onde ele estava se recuperando da lesão. Ou seja, dá para dar uma cornetadinha no núcleo de saúde e performance. Ou não, não sei. Não sou médico. Será que ele foi liberado antes da hora? Será que a lesão foi bem curada? Será que foi uma fatalidade? Não sabemos. Mas no gramado, nada a reclamar. E um dos resultados que a gente pode ver de cara é 5-0. Gramado bom, 5-0. Mas ainda não falou do jogo, né? Vamos esperar que eles falem um pouco mais do jogo também. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, em cima da questão, olhando para os processos, principalmente ofensivos do Palmeiras, eu queria entender de você o seguinte. Hoje o Palmeiras viveu uma noite com 14 finalizações e 5 gols marcados. Quando a gente olha para os jogos mais recentes, a gente vê um número mais baixo de gols marcados, por exemplo, contra Botafogo, o Flamengo. Põe nome. Botafogo, Flamengo, isso, põe nomes. Contra Isso. o Flamengo, por exemplo, no mata-mata também, 21 finalizações. Contra o São Paulo, 24 finalizações. Foi uma eficácia muito grande. Quando a gente olha para os números do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro, o time precisa, em média, de 13 a 14 finalizações para colocar uma bola na rede. Inclusive, um número muito distante do título brasileiro do ano passado e do ano retrasado, entre 9 e 10. Isso tem mais a ver com a eficácia dos teus atacantes, esse número subiu um pouco mais de exigência para colocar uma bola na rede, ou da construção do time em si, que talvez a bola não chega tão redonda quanto chegou hoje. Foi um exemplo muito bom de como o time funcionou. Não, eu tenho uma opinião diferente. A bola chega, mas tu tens que fazer. Tu falaste naquilo que eu falo desde que cheguei no Brasil.
A eficácia é o aspecto mais importante no futebol. O Botafogo teve a primeira oportunidade, foi um remate fora da área, a bola bateu na trave. O primeiro golo surge de arremesso lateral. O segundo golo de um tiro de meta direto. E a grande oportunidade do jogo, a primeira, sabes de quem é? Não, é grande, sem goleiro no golo. Quem é? A nossa, do Flaco Lopes. Não interessa de quem é, mas não tem a ver com a forma de chegar. Tem a ver com a forma de a meter lá dentro. Essa forma de enxergar do Abel, eu acho ela muito elucidativa. Ele tem convicção que o time está jogando bem. O que é jogar bem? Está se impondo ao adversário, está dominando as ações com e sem a bola, só que não está convertendo em gols, não está sendo eficaz. Então ele está enxergando que não há problemas. E como é que a gente julga essa avaliação do Abel? Pelos números. Aí a gente vai ver os números e fala assim, pô, o Palmeiras finalizou 25 vezes pro gol. O Palmeiras finalizou 18 vezes no gol. O Palmeiras finalizou 18 e permitiu 12. O Palmeiras finalizou 25 e permitiu 14. Então jogou melhor. Né? Claro que tem que ter uma série de ponderações. A qualidade a qualidade não. A condição com que o atacante chega na bola para finalizar, se ele chega inteiro, se ele chega pressionado, se é uma finalização de fora da área, que aí é mais fácil de fazer número, né? Ficar só chutando fora de área, você vai fazer 80 finalizações se quiser. Claro que tem ponderações, mas grosseiramente dá para você fazer uma análise sobre esse aspecto, sobre essa ótica, e não dá para discordar muito do Abel, não. E olha, eu estou tentando ser crítico com o desempenho do time, porque sofremos 2 eliminações. Mas os números mostram, os números comprovam a tese do Abel. O Palmeiras pecou na execução da finalização. E aí ele dá um exemplo claríssimo. Porra, se o Flaco Lopes faz aquele gol de cabeça, é 1-0 para nós. E aí o estádio faz o resto. E aí fica lá, fora Abel, fora não sei o quê. E não é fora Flaco Lopes, que é o artilheiro do Palmeiras da temporada, tá com números excelentes, mesmo sem ser batedor de pênalti. Não se trata de pregar o Flaco Lopes na cruz, muito ao contrário. É questão de tentar entender onde a gente pode melhorar. Esse é o nosso papel, que nós aqui, nosso canal, a gente tenta fazer. Como a gente pode ser melhor? Então, é nesse ponto que a gente vai ou questionar o Abel, ou contestar o Abel, ou concordar com o Abel. O Abel está falando, nós temos que melhorar na eficácia. Porra, eu concordo 100% com ele. E hoje, como tu disseste muito bem, em 11 ou 12 tínhamos feito 5. Aliás, para tu veres como é o futebol, e para aqueles que gostam muito de futebol e que sabem tudo do futebol, hoje fizemos um golo sem chutar no golo. Gol de O primeiro canela. golo que fizemos foi sem chutar no golo. Os inteligentes de futebol que me expliquem. Se conseguirem explicar, eu vou gostar de ouvir, porque para além de ser um treinador que não sou tão bom como as pessoas esperam de mim, sou um treinador que, ou como treinador, eu também recebo críticas e lido com elas de forma tranquila. Mas muitas vezes nós queremos arranjar explicações para tudo. Foi das substituições, foi... Não, é futebol. E hoje, sem rematarmos a baliza, fizemos um golo. Quem me conseguir explicar isso, eu agradeço, porque, como te disse, as críticas eu tenho que as ouvir e lidar com elas, porque também faz parte da minha profissão. Vento que venta lá, venta cá. Uma pena que ventou cá num jogo realmente pouco importante. Existe o imponderável no futebol. E o gol do Murilo foi obra do imponderável. Foi um gol sem querer. A bola bateu nele, entrou, ele nem comemorou, ele ficou até com vergonha de comemorar. E foi o gol do 1-0. Por que não aconteceu isso no jogo contra o Botafogo? É um imponderável, cara. É futebol. Então, nem tudo tem razão. O que aumenta são as chances. Qual é a chance de acontecer um gol sem querer?
Pô, se você bater 50 escanteios na área, é mais provável que saia um gol sem querer, um gol cagado, um gol de qualquer jeito. Daí tem a ver com o volume de jogo. Mas haja quantidade, né, para sair um gol sem querer. Então, o imponderável também faz parte do futebol, né? E aconteceu imponderável contra nós. E aconteceu fatores extra-campo contra nós. E nada a favor nas eliminatórias das Copas. Futebol. Futebol. E ontem aconteceu. Então, fator sorte também conta, também existe. E nem tudo dá para você apontar o dedo, pregar um cara na cruz, ter a razão, sabe, querer achar a razão. Até porque, em futebol, normalmente, quase nada tem uma razão só. Quase tudo é resultado de uma confluência de fatores. Então aí você não pode fazer aquela análise rasa, aquela análise imediatista, sabe, de querer fazer uma frase de efeito. Tal coisa aconteceu por causa daquele outro. A verdade é essa. Os caras adoram começar a frase com isso, né? A verdade é essa. Até uma dica que eu dou. Quando o cara começa com essa frase, você já desliga. Já muda o canal. Porque provavelmente não é a verdade. Boa noite. Na entrevista coletiva passada, você citou a parte mental dos jogadores, né? E é um tema que você não abordou só nessa coletiva, você já vem abordando, acho que há muitos anos, né, no futebol brasileiro, essa pressão exagerada em cima dos jogadores, em cima das pessoas que trabalham no futebol. E a gente pode lembrar, né, recentemente aí, o Veiga fez um texto, um tempo atrás, onde ele estava muito mal, pedindo desculpa por ele estar mal. O Zé Rafael teve um desabafo ali, que ele olha para a torcida, talvez querendo desabafar, xingar alguém, os jogadores têm que tampar a boca dele. A gente percebeu em diversos momentos da temporada um Palmeiras com um psicológico diferente dos outros anos. Você falou que aconteceram coisas dentro do CT, dentro da academia. Você pode citar, talvez, o que foram essas coisas? O que o psicológico abalou? Foi por conta de... Lesões. Vocês viram o Estevão a jogar hoje? Viram que ele se lesionou no Botafogo? Tivemos muitas lesões. Ontem, 2. Uma do Vítor e outra do Gabriel Menino. Aqui já outra informação, hein? A informação preliminar que a gente teve antes do jogo foi que o Vitor Reis não havia sido relacionado para ser preservado. E preservado deu a entender que foi... Pô, jogou mal, dá uma segurada. Mas não, é físico. É lesão. Nós não sabemos exatamente o que. Mas está revelando aí o Abel que o Vitor Reis teve lesão. Isto vem do quê? Da insanidade dos jogos que temos, tudo. Não há como. E o desgaste, claramente, sobretudo dos haters, daqueles que não fazem nada a não ser isso. Por isso é bom, eu quando falo isso, é distinguir o torcedor dos haters. São coisas completamente diferentes. Ainda hoje disse aos jogadores, o futebol é muito mais mental do que todos vocês pensam. Muito mais mental do que todos vocês aqui pensam. E todos nós, ao contrário, eu volto a dizer, pena que nós não sejamos tão exigentes, e mais uma vez peço desculpa por não ser tão bom quanto as pessoas esperam de mim, essa minoria, peço desculpa por isso, que sejam tão exigentes com os jogadores e com os treinadores, deviam ser igual no resto dos departamentos da sociedade. Porquê que não são iguais? Porquê que o futebol há de ser diferente de uma família? Eu acho que eu tenho a resposta para isso, Abel. Porque todo mundo se julga entendedor de futebol. Todo mundo. Eu me julgo, você que está assistindo aí se julga, até um certo ponto, é claro. Mas eu sei até onde vai o meu entendimento. A minha compreensão de futebol vai até um certo ponto e tenho certeza que você, por ser um profissional de futebol, sabe muito mais do que eu. O Mano Menezes sabe muito mais do que eu de futebol. Qualquer treinador, né? O Carpini, burro, sabe muito mais de futebol que todos nós. Eu não tenho dúvida disso. Só que tem gente que acha que sabe mais que vocês que estão aí, que são profissionais, que estudam, que ganham para isso. E que tem pessoas que continuam pagando para vocês para isso. Então essas pessoas acham que sabem mais. Por que eles não cobram de outros setores da sociedade? Porque o cara fala assim, eu não vou opinar sobre finanças públicas.
Eu não vou opinar sobre educação pública, porque eu não sei, eu não conheço. Ah, futebol eu conheço, pô. Eu jogo aqui na rua, eu jogo aqui no clube. Então é por isso. É só por isso. O cara se acha é, entendedor mesmo de futebol por causa do pouco que ele sabe, do que ele, né? Ou que ele olha, às vezes ele nem joga. Mas nem no clube, nem na rua. Mas o que ele vê, isso aí eu entendo. Tá cheio, inclusive na mídia. Inclusive na mídia. Tá cheio, lotado. Os caras não entendem nada. Basicamente é por isso. O futebol não é diferente de uma família. Numa família há momentos que nós estamos bem e há momentos que temos que resolver problemas. E uma equipa de futebol é exatamente igual. Nós não estamos todos sempre na nossa máxima performance. E isso acontece com o treinador e acontece com os jogadores. E além do desgaste físico, além do desgaste emocional, desgaste físico, desgaste emocional, lesões, ainda temos que levar, e é isso que eu digo aos jogadores, entendam e percebam o que é que nós temos que valorizar e o que é que nós temos que deixar, porque uma coisa é, eu posso pegar num grupo de torcedores de qualquer clube e dizer, eu vou agora para o São Paulo, ou para o Corinthians, ou para o Palmeiras, eu vou incendiar, porque o problema não é o que dizem, o problema é vocês darem notícias, dizer, os torcedores do Palmeiras, mas que torcedores? Aqueles que no final do jogo, que perdemos, que se levantaram todos em pé, que é coisa rara no Brasil, e aplaudiram a nossa equipa? Porquê é que vocês não fazem títulos disso e fazem títulos de alguém que vai escrever um comentário num blog qualquer? Quantos de vocês escreveu um título a dizer o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo e pelo Botafogo e no final ovacionado pelos seus torcedores? Alguém escreveu títulos sobre isto? Então foram poucos. Foram poucos. Isso é que vocês deviam fazer, coisa rara no Brasil. Chegarmos aqui e termos este carinho e este respeito dos torcedores. Uma coisa é aquilo que eu sinto, aquilo que os meus jogadores veem. Outra coisa é aquilo que vocês querem implementar ou dizer ou criar. E vou voltar a dizer o que disse no primeiro dia que cheguei aqui. Eu não prometo títulos a ninguém. E quando o Abel for problema, eu deixo de ser problema no dia seguinte. Quando o Abel for o problema, eu deixarei de ser o problema no dia seguinte. Costumeiramente, quando o Palmeiras faz jogos muito bons, o Abel chega com a metralhadora na tampa, atirando para todo lado. Talvez seja uma forma que ele se sinta mais, uma situação em que ele se sinta mais confortável para desabafar. Porque se ele faz isso no momento de derrota, no momento de eliminação, pode soar como desculpa. Então, quando o resultado não é bom, ele se segura. Quando o resultado é bom, ele entra de sola. Então agora ele está descarregando mais uma vez contra a imprensa, que valoriza a meia dúzia de idiotas. E ele até fala, olha, para mim é muito fácil ir lá e fingir que sou corintiano, São Paulino, flamenguista, e ir lá começar a falar mal do outro time na rede social para incendiar, foi esse o termo que ele usou. Então ele tem essa visão também, de que boa parte desses torcedores, entre aspas, não são palmeirenses. E quando ele fala torcedor de verdade, é porque ele está falando, esses caras não são palmeirenses mesmo, eles são flamenguistas, são corintianos, são são paulinos, que estão se fazendo passar por palmeirense na rede social para incendiar. E aí tem muito palmeirense que fala, eu critico, então ele está falando que eu não sou palmeirense. É mais uma prova de que são pessoas realmente pouquíssimo inteligentes, né, esses palmeirenses. Mas agora ele está centrando fogo, não é nem nesses torcedores, ele está centrando fogo na imprensa. Ele está sentando o cacete na imprensa que valoriza esse tipo de comportamento que muitas vezes é fake. Ou é de palmeirense burro, ou é de fake, de torcedor de outro time. E ele está detonando a imprensa. Só que o Abel, ao fazer isso, ele está aumentando o ódio da imprensa contra ele. Que já não é pequeno. E aí ele começa a falar para a imprensa, olha, vocês deviam fazer outra coisa. Vocês deviam fazer assado e não assim. A imprensa vai falar assim, quem é esse Abel para dizer para a gente o que a gente tem que fazer? Então o Abel ainda precisa ajustar o tom que ele vai dar a patada. Porque daí a pancada de volta não vai ser tão pesada. Se bem que eu não sei se ele está muito preocupado com isso também.
Oi, Abel. Parabéns pelo resultado. No ano passado, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors, né, o time sentiu muito, se abalou. É natural que isso aconteça, mas também serviu para você acabar encontrando uma nova formação e aí, dali para frente, o Palmeiras seguiu rumo ao título, né? Eu gostaria de entender se nesse ano a gente pode ver algo parecido. Se você pretende, de repente, tratar como isso como um ponto de inflexão e, de repente, buscar uma nova maneira de jogar. Não que o time viesse mal, mas, enfim, procurar daqui para frente uma nova maneira de jogar. Ou, se não, é só dar continuidade para o trabalho e procurar desempenhar bem o que já estava sendo feito. Olha, como te disse, às vezes parece fácil o que nós fizemos aqui em 4 anos, não é? Às vezes chego a pensar que nos 110 anos de história o Palmeiras só ganhou. Onde estás num Brasil onde tem clubes que têm o mesmo objetivo do que o Palmeiras, não é? E às vezes chego a pensar que o Palmeiras em toda a história só ganhou. Por isso eu ter que pedir desculpa se não sou tão bom quanto as pessoas acham de mim, porque realmente eu não sou essa máquina, não sou. Faço o melhor que sei com os recursos que tenho e pelos vistos não chega. Mas há uma coisa que eu tenho muita sorte, já vos disse isso várias vezes, trabalho pouco, mas tenho muita sorte por ter... Já foi irônico, né? Ele está afiadíssimo hoje. E ainda não chegamos, até onde eu entendi, na parte polêmica que a gente mencionou no começo, que eu estou curioso para ver. Jogadores que dão o máximo que podem e conseguem, e tenho muita sorte por ter uma presidente. Vocês já me viram muitas vezes falar da classe dos dirigentes no Brasil. Eu não digo todos e só enfio a carapuça quem quiser, de como é lidar e liderar um clube com a dimensão e exigência do Palmeiras. Ele é liderado de dentro para fora, não é de fora para dentro. E esta nossa presidente tem mais coragem do que muitos juntos de, dentro do clube, pôr cada um a fazer aquilo que deve. E eu tenho sorte por realmente ser liderado pela Leila e acho que sinceramente esta vitória hoje é tudinha para ela. Tudinha para ela. Esse trecho eu coloquei ao vivo ontem no pós-jogo, na live de pós-jogo. E na hora eu não captei exatamente o que o Abel estava querendo dizer. Eu imagino, depois eu fiquei pensando, eu imagino que ao elogiar a Leila da forma como ele fez agora, ele está meio que agradecendo a ela por segurá-lo no cargo de forma, assim, nem passa pela cabeça da Leila demitir o Abel. Então ele está elogiando essa firmeza dela, porque eu acredito, conhecendo o ambiente do Palmeiras, que esse zum que está se formando fora do clube, rede social, mais imprensa, para derrubar o Abel, já está começando a ter eco dentro do clube. E isso já chegou no Abel e a Leila tá raquetando de volta isso aí. Chega nela, ela fala, nem vem com essa conversa para cima de mim. Então a chance do Abel cair, amigos haters e amigos da imprensa, é zero. Toquem o tambor que vocês quiserem. É zero. Pela firmeza da Leila nesse ponto. Então, eu tenho severas restrições à atuação da presidente Leila Pereira em várias frentes. Mas nessa, eu sou o primeiro defensor dela. Por ela ser firme e segurar o Abel no cargo. E não é porque o Abel tem olhos azuis, e não é porque o Abel tem a voz bonita, não. É porque o Abel traz resultado. Não vai ganhar todos, e a Leila também já tem essa compreensão. Então, nesse ponto, a gente tem que se alinhar ao Abel e bater palma para o presidente Leila. Está segurando o Abel, mesmo já recebendo pressões internas para isso. Dos mesmos idiotas de sempre que estão ali dentro do clube. Conselheiro, sabe, um monte de... que não faz porra nenhuma. Só atrapalha, já estão querendo atrapalhar de novo. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão.
Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Começou com o Estevão no Botafogo no jogo para o campeonato e com o Piquerez ficou de fora de uma vez por todas. Ficou de fora até ao final. O Murilo, que se lesionou, voltou e se lesionou. O Mike, e se tivesse que pegar a ficha, porque me estou a esquecer aqui de outros, ia ser uns quantos. Outros que tiveram que jogar a meio gás, mas infelizmente é assim, e nós vamos, o calendário está feito assim. Pedimos muito para adiar o nosso jogo para segunda-feira, mas dizem que o Palmeiras é sempre o clube beneficiado. Eu tenho visto isso, temos sido super beneficiados. Nós não queremos ser beneficiados, nós queremos é igual para todos. Desde que eu cheguei aqui, eu luto pelos 3 dias para todos, para termos tempo para recuperar os jogadores, para poder fazer jogos com esta qualidade e intensidade. Tempo de descanso e gramados. Enquanto o futebol brasileiro não cuidar disto, e estou a falar dos dirigentes, isto é porque a minha Presidente luta. A minha Presidente luta por isto, mas há quem não queira mexer no que está feito. Do jeitinho que está bom e deve interessar alguém. Seguramente que ao Palmeiras não interessa. Seguramente que ao futebol brasileiro não devia interessar, porque se nós queremos espetáculos de boa qualidade, temos que criar condições. E é só isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Acho que foi essa, né? Foi esse o trecho que deu toda a celeuma nas redes sociais, pelo que eu entendi. Inclusive pelo nome da repórter. Acho que o Abel viajou, porque a pergunta da moça foi: você pode nos atualizar sobre a lesão do Mike? E ele nem deixou ela concluir, ele já falou assim, né? Lesionou, e aí ele viaja. Ele fala: eu só tenho que dar satisfação a 3 mulheres. Tá, Leila, minha esposa, e qual é a outra que ele falou? A minha mãe. Eu não sei porque que ele pôs mulher no meio. Porque essa pergunta poderia ter sido feita por um cara. Então viajou o Abel, né, de falar isso. Só que ele viajou de um jeito que ele colocou uma ideia errada, mas ele não foi agressivo com a moça. Ele não humilhou a moça, porque do jeito que eu vi nas redes sociais, parece que a moça saiu chorando da entrevista, que ela foi humilhada, que ela foi, sabe? E aí já começou cedo aquilo que a gente mencionou agora há pouco. Quando o Abel começa a dizer para a imprensa o que a imprensa deve fazer, ele mexe com, né? Ele cruza uma linha que a imprensa fala: o que esse cara pensa que é? E na primeira chance eles já estão dando de volta. Vocês viram? Eu cantei a bola aqui mesmo, nessa gravação. Então tá explicado por quê. Por que estão batendo tanto? Porque não foi nada demais. Foi uma viajada. Eu admito que eu não entendi essa colocação dele de listar 3 mulheres. Que a moça não estava pedindo satisfação nem explicação para ele, estava pedindo uma informação. Então eu não sei por que ele se doeu. Mas, mesmo tendo se doído, mesmo tendo dado uma viajada, eu não vi nada que caracterize ali um ato misógino. Sabe?
as papagaiadas que tem muita gente já querendo aproveitar para ter palanque, para ganhar biscoitinho de volta, que é o que essa turminha faz. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É essa a expressão que se usa. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acho que o Abel viajou, mas nada disso que estão fazendo, hein? Nada do que estão falando. Só se você pudesse falar também da convocação do Estevão, se você teve um papo com ele, por favor. Eu gostava de saber o que é que vocês entendem pelo trabalho de um treinador. Gostava de saber o que é que vocês entendem, o que é um trabalho de um treinador. Se é títulos, se é vitórias, se é valorização de jogadores, se é venda de jogadores, se é potenciar jogadores para levar à seleção, como o Rios, ou o Luís Guilherme, ou o Estevão, ou o Hendrick, ou outros quaisquer. O que é que para vocês, o que é um trabalho de um treinador? O que é a valorização de um treinador? O que é o trabalho específico de um treinador? É chegar a um clube que tem uma dívida tremenda e nós, através do trabalho de todos, conseguimos recuperar a dívida? Conseguimos renovar o elenco e ter jogadores de... Você vê alguém a falar que jogamos com jogadores de 17 e 18 anos contra o Flamengo e contra o Botafogo? Quantos jogadores tem o Flamengo e o Botafogo que estão à frente? Flamengo, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, a jogar, a meter jogadores jovens da base. Quantos tem? Quantos? Vocês veem alguém a falar disso? Vocês veem alguém a falar disso? Isso não é só para valorizar o Palmeiras. É para valorizar o futebol brasileiro e indiretamente a seleção brasileira. Você vê alguém a falar disso? Você vê alguém a falar disso? Fiquem tranquilos, 2005 é já aí. 2005 é já aí. Vocês querem valorizar o futebol brasileiro, se calhar, segundo eu ouvi por alguns de vocês, não tenho competência suficiente para estar no futebol brasileiro. Se calhar não tenho competência suficiente. Se calhar não sou bom o suficiente para continuar a valorizar o futebol brasileiro, a seleção brasileira e o Palmeiras. O que é para vocês um bom treinador? Eu gostava de saber o que é um bom treinador. Ele está muito incomodado. Ele está naquelas noites que você fala, bom dia por quê? Ele está meio assim hoje. E a gente conseguiu, deu para ouvir no fundo algum repórter já se insurgindo. Falando, você está atacando a imprensa e não sei o quê, não deu para entender muito bem, mas foi algo assim. Então, olha, temos ainda 8, 9 minutos de coletiva pela frente ainda e parece que o negócio vai pegar fogo. Vamos lá. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Hoje o Maurício teve a oportunidade de começar a partida, marcou mais um gol defendendo as cores do Palmeiras e quinta-feira você pode ter uma má notícia, que é a suspensão do Rafael Veiga, porque ele foi expulso no derby dia 1º de julho e só agora, dia 29 de agosto, ele será julgado pelo STJD e pode perder ali uma sequência. Aquela do Daronco que ele peitou? Isso. Ele vai tomar que foi igual àquela que o Polgar fez com o Rios? Foi igual? Isso, foi do mesmo nível? O Veiga foi expulso e dia 29 ele pode ser julgado. Vou... O Maurício hoje, como você enxerga as dinâmicas que ele pode te entregar dentro de campo? Porque o mapa de calor é parecido com o do Veiga, mas são jogadores, evidentemente, que não são clones. Então eu queria que você falasse sobre o que o Maurício pode te oferecer caso o Veiga fique de fora por causa de uma suspensão. Primeiro, só comentar a intervenção do Abel. Você vê como ele está ligado em tudo, né? O Veiga vai ser julgado pelo STJD porque ele deu uma peitada no Garro, né, no derby. E merecidamente foi expulso. Só que ele fala assim, o Pulgar deu uma igual no Rios e nada, né? Não adianta querer cobrar critérios iguais de juízes diferentes. Em jogos diferentes. Então, a mesma coisa, bateu na mão do Lucas Moura. Em pênalti, claro, né? Pênalti a favor do Palmeiras contra o São Paulo. Quando o jogo estava empatado ainda, já nos acréscimos. Aí imediatamente alguém falou assim, a bola bateu na mão do Marcos Rocha no derby, no clássico, no Choque Rei, não sei qual ali, e aí deram pênalti. Querem cobrar critérios iguais de juízes diferentes e jogos diferentes. Você acha que passa na cabeça do juiz
que há tantos jogos atrás teve um lance igual, então não passa. Então é um discurso bobo esse, né? Mas exigir critérios da arbitragem como um todo não é um critério bobo, né? E aí o Abel volta a tocar o assunto. Mas é contra o Palmeiras, então o STJD vai com lupa e vai julgar e vai não sei o quê. Contra o Pulgar nem expulso foi. Então por que o STJD não chama o Pulgar também? Porque daí não são juízes diferentes, né? Não são juízes diferentes. O STJD é o mesmo para todos. Aí, claro, tem a questão das cores das trancinhas, né? Para quem sabe da história das trancinhas, sabe do que eu estou falando. Olha, ainda bem que a nossa Presidente contratou, juntamente com o Barros, contratou Filipe, Maurício e Giai, e que o treinador de Palmeiras teve coragem para apostar no Vítor. Mais um. Não foi um, mais um. Teve coragem para apostar no Vítor. Ou no Naves. Enfim, podia estar aqui a falar o dia inteiro, porque quando o Palmeiras ganha e ganha títulos, não faltam pais e filhos. Toda a gente vem reclamar de tudo. Mas quando perde, só há uma cara. Só há um perdedor. Certo? Saiu no início do ano o miúdo que veio do Bragantino, ajudem. Arthur. Saiu agora Hendrick, Luís, Luá, Jonathan, Garcia, está-me a faltar um. Breno Lopes. Que esses torcedores que estavas aí a dizer, esses 30% que estavas a dizer, foram os mesmos que não queriam ver o Breno Lopes aqui e que é destaque, por exemplo, neste momento no Fortaleza. O que eu peço aos nossos torcedores é que cuidem dos jogadores que têm, os que quiserem cuidar, que cuidem. Mas ainda bem que nós fomos buscar estes 3 jogadores, que é para continuarmos com a equipa. Pena foi, vou voltar a repetir, de tudo o que aconteceu no mês de agosto, sobretudo de lesões. Não vou falar no lado emocional, não vou falar no cansaço, vou falar só das lesões. E nem vou falar do nível dos nossos opositores. Parece que nós jogámos contra, com todo o respeito, com o Recezinhos lá do sítio, né? Jogámos com equipas que têm a mesma ambição que nós e nós discutimos em todas as eliminatórias até ao fim. E às vezes a bola bate na trave e entra, outras vezes a bola bate na mão e está certo e tem que se invalidar o golo. Mas não foi por falta de vontade. Nós fomos tão cobardes a jogar em casa dos nossos adversários como os nossos adversários forem jogar em nossa casa. Nós fomos tão cobardes nós a jogar lá como eles a jogar cá. A diferença foi aquilo que eu disse ao teu colega. Eficácia. Essa única diferença. E ainda bem que esses jogadores chegaram e toda a mudança requer uma adaptação, que é outra coisa que parece que ninguém entende aqui. Parece que o jogador chega aqui, cai aqui e tem que render. Não é assim que funciona. Há uma adaptação ao país. Neste caso falo do Giai, falo do Filipe, que estava há 10 anos fora. O Maurício, mais fácil. Falo de adaptação ao clube e falo de uma adaptação aos nossos torcedores e à nossa metodologia de treino. E ainda bem que esses 3 jogadores vieram. Ainda bem que esses 3 jogadores vieram. E, logicamente, com o passar do tempo, se vão entrosar com as metodologias de treino, com as dinâmicas do clube, com o facto de ser a primeira vez que saem do seu país para vir para outro. Portanto, toda a mudança requer uma adaptação e tenho a certeza absoluta que estes jogadores vão continuar a ajudar-nos. E vocês sabem também, porque também não é vergonha nenhuma dizê-lo, sim, o treinador aqui e ali tomou más decisões. Se calhar a maior decisão ou a pior decisão que eu tomei foi contra o Vitória. Acho que é o único jogo que eu, enquanto treinador, fico... podia ter tomado outro tipo de decisões, mas temos que assumir que dentro daquilo que foi uma época difícil, tivemos jogadores que são importantíssimos da nossa dinâmica de equipa, que tal como o treinador, tal como todos nós aqui, não estiveram ao seu melhor nível e às vezes tu vais no esforço, mas nós queremos mais deles, porque nós sabemos que eles podem dar, e falo do setor defensivo, do setor médio, do setor atacante, e nós sabemos disso, e eles sabem disso, infelizmente,
O futebol é isto mesmo e a nossa função enquanto treinadores é usar todos os recursos que nós temos para recuperá-los e que eles nos voltem a ajudar como ajudaram até aqui. Essa questão da adaptação que ele falou, de fato, não é sempre que vai chegar e vai encaixar e vai sair jogando super bem. Por quê? Porque cada jogador é de um jeito. São todos humanos, alguns dão super certo muito rápido. Sempre vou mencionar aqui o caso do Aníbal Moreno, que chegou e encaixou super bem, né? Não teve nenhuma dificuldade. E outros têm dificuldades, estão indo devagarzinho. O Caio Paulista, por exemplo, está dando retorno agora, mas o início dele foi muito ruim. Aí a gente pega outros casos mais distantes. O próprio Rafael Veiga teve o nome pichado no muro em 2020. Fora Rafael Veiga, fora Zé Rafael, na época do Lucha. E aí a gente viu, né, o que esses jogadores se transformaram. Então é tudo uma questão de adaptação. Não só o clube e a cultura do futebol, mas também a metodologia de cada treinador. Então o Veiga demorou. O Veiga foi bem com o Filipão, foi mal com o Lucha e foi super bem com o Abel. Está indo super bem com o Abel, embora não esteja na melhor fase. E isso explica também por que os jogadores do Botafogo que encaixaram, tem vários jogadores novos no elenco do Botafogo que encaixaram bem. Tem um pouco de sorte, o fator aleatório. Pô, o jogador chegou e encaixou. Então quer dizer que o Arthur Jorge é mágico, ou ele tem muita sorte? Teve muita sorte. O que não quer dizer que todo jogador que o Botafogo contratar vai encaixar. Igual encaixou, por exemplo, o Luiz Henrique. Tem esse fator. Acontece no futebol. Só que quem quer enxergar isso, enxerga. Quem não quer enxergar isso, não enxerga. Prefere o quê? Fazer o showzinho na rede social. Ou, no caso de imprensa, bater o seu tamborzinho, né? Para continuar cumprindo o seu papel na redação, de fazer bonito, né? De incendiar o Palmeiras, de tumultuar o Palmeiras, que eles adoram fazer isso. Abel, nosso companheiro lembrou aí, teve o Palmeiras ano passado, depois da Libertadores, teve um momento de baixa, né, que até você procurou o time ali. Dessa vez foi diferente, vocês caíram na Libertadores, saíram ovacionados do estádio, como você lembrou, bem recebidos aqui e já conseguiram essa goleada. Mostra que o time superou, da maneira que foi eliminado, superou mais rápido essa eliminação de Libertadores e já sai focado para conquistar o brasileiro? Posso fazer uma pergunta a você? 2020, quem foi o grande rival do Palmeiras? Flamengo. Hã? O Santos. E no final, Santos, certo? 2021, quem foi? Flamengo. Flamengo, Palmeiras. E o Palmeiras lá, certo? Palmeiras sempre lá. 2022. Flamengo, Palmeiras. Atlético Mineiro. Quando é que foi que o Atlético Mineiro foi campeão? 21. 2021. E o Palmeiras lá. A seguir, 2023. Igual. Isso é que é o problema. Se calhar, volto a dizer, ninguém está habituado aqui a estar na situação que está. Muito menos o treinador. Vou voltar a repetir. Se não for para ganhar, eu não estou aqui a fazer nada. Nada. E os jogadores sabem disso. Se não for para ganhar, não estou aqui a fazer nada. E vou voltar a dizer-vos a vocês o que disse aos meus jogadores. No ano em que o Palmeiras não ganhar um único título, não precisam de me empurrar. Tá falando um cara que nunca tinha ganho um título antes de chegar no Palmeiras. Então, isso mostra a mentalidade do Abel. Hoje, eu tô aqui para ganhar. O ano que a gente passar em branco, eu tô fora. Aí é fracasso meu. Então, ele já tá tranquilo, porque ele já ganhou o Paulista. E tá forte no Brasileiro. E sabe que tá forte no Brasileiro. Agora, eu torno a não entender essa energia toda que ele está colocando na resposta. Porque a pergunta do repórter eu achei pertinente. Achei correto. Achei o Palmeiras conseguiu se recuperar bem mentalmente das eliminações com essa demonstração de força na partida de hoje.
Pô, praticamente levantou a bola pro Abel. E o Abel tá descendo a lenha. Ele tá muito revoltado. Talvez isso seja um pouco resultado da própria frustração dele de estar sendo eliminado 2 vezes seguidas de competições eliminatórias. Ele deve estar tão frustrado, ou mais frustrado que todos nós. E tá, como ser humano, tá desabafando. Não acho certo. Acho que ele poderia ter canalizado essa energia de outra forma e chegar na coletiva de cabeça mais fresca. Mas aí é o jeito dele, né? Mas não vi que ele desrespeitou ninguém, não vi que ele tenha sido grosseiro, que ele tenha sido agressivo em nenhum momento. Nenhum momento. Só acho que ele deu umas viajadas. E vou-vos dizer mais, seria um gosto ser despedido por uma mulher. Porque nunca fui despedido como treinador. Conseguem entender qual é o denominador comum aí? É que o Palmeiras está sempre lá. E este ano não saiu fora. Sabem o que é um sorteio? Sorteio. Podem calhar adversários melhores e adversários piores. E o sorteio ditou que no ano 2024, para a Copa e para a Libertadores, no mesmo mês que foi, sim, a equipa que teve o calendário mais duro fomos nós, com todo este contexto que eu disse ao teu colega. Mas há um denominador comum aí. O Palmeiras esteve sempre lá. É o que a gente sempre fala. O Palmeiras pode ganhar, pode não ganhar, mas está sempre protagonizando o futebol brasileiro. Nos últimos anos, o grande protagonista do futebol brasileiro é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ponto! Tem outros competidores também fortes. O Flamengo tem sido um deles, o mais presente de todos. O Atlético Mineiro fez uma graça, o Santos fez uma graça, o Internacional fez uma graça. O Flamengo fez até mais do que uma graça, né? Conseguiu conquistar títulos também importantes. Mas quem está todo ano disputando, desde 2016, antes do Abel, todo ano nas cabeças, Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tem outro time nesse país. De 2016 para cá, então nós estamos falando da 9ª temporada seguida, desde que o Allianz Parque tomou força, que o programa Avante tomou força, que o Palmeiras recuperou o fôlego financeiro. Então nós estamos falando lá de 2016, hein? Retomou o protagonismo do futebol nacional. E o Abel tem um papel fundamental na manutenção desse protagonismo. O protagonismo ficou mais forte ainda depois que o Abel chegou. Porque em 17 e 19, embora o Palmeiras também tenha sido um competidor claro por todas as conquistas, passou em branco. Em 17 e 19. O último ano que o Palmeiras passou em branco foi 19. Olha que loucura. E tá ruim, né? De 20 para cá ganha título todo ano. Todo ano ganhando título, cara. Porque quem passou pela fila, sabe, com 16 anos sem ganhar nada. 17 anos sem ganhar nada. Agora a gente ganha todo ano, às vezes é 1, às vezes é 2, às vezes é 3. Que loucura, cara. E tem gente achando ruim. E vamos continuar a estar, se vamos ganhar ou não. Eu nunca prometi um título, nem aos torcedores que gostam mais, nem aos torcedores que gostam menos. Nunca prometi nenhum título. Prometo dar o melhor de mim e com os recursos que eu tenho. Volto a dizer, agradeço muito o carinho que recebo dos torcedores, nomeadamente aquilo que nós sentimos que é uma raridade no futebol brasileiro, na eliminação contra o Botafogo e na eliminação contra o Flamengo. E peço desculpa aos torcedores que estão frustrados e tristes, como eu estou e como nós estamos dentro do clube, por não ser tão bom quanto eles esperam que eu seja. Está bem? Então, recado dado, Abel desabafou, demonstrou, deixou claríssima toda a sua frustração pelas 2 eliminações. O que ele falou faz sentido. O Palmeiras pegou no sorteio Flamengo e Botafogo. Você pega os 3 melhores times do Brasil hoje. O
Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O Palmeiras pegou o Flamengo num e o Botafogo na outra. O Flamengo pegou o Bolívar, o Botafogo pegou o Bahia e foi eliminado. Então o sorteio certamente foi um dos grandes vilões do Palmeiras esse ano, mais das lesões que ele enumerou. Um mês duríssimo, que finalmente vai terminando, e o Palmeiras encerra o mês com uma goleada dessa, para falar assim, ó, viramos a página. O Abel deu umas viajadas, né? Fruto talvez desse desabafo, desse estado emocional dele que está aflorado, claramente aflorado. Mas, repito, não vi nenhuma agressão, nenhum desrespeito, nenhum abuso, nenhum nada. Então, quem está usando isso como pretexto para atacá-lo é aquele tipo de profissional que a gente vive falando aqui, que só fica esperando uma brecha. São abutres. Ficam esperando uma brechinha para ir lá e tirar uma casca. Então, identificou esse tipo de profissional? Risca. As redes sociais têm mecanismo para isso. Bloqueia, silencia. Tira esses caras da frente. Não merecem a sua atenção. Abel, calma. Calma, Abel, calma. Assim terminamos mais esse react desta ótima vitória do Palmeiras por 5-0 sobre o Cuiabá. Pouco se falou sobre o jogo, né? Até porque o jogo foi muito fácil, foi um jogo com uma característica bem peculiar, né? O Palmeiras chegou aos gols de forma muito fácil e não teve jogo. Foi treino, uma atividade coletiva ali, treino de pré-temporada. 4-0, jogo definido, sabe? Jogo de churrasco. Então, focou-se muito mais em outros aspectos na coletiva e o Abel aproveitou para desabafar e acho que não precisava. Acho que é dar munição para o inimigo. Se bem que parece que ele não está nem um pouco preocupado com isso. Parece que ele está se sentindo muito seguro no cargo, elogiou o presidente por isso e nesse ponto eu faço coro ao professor Abel por essa postura da diretoria do Palmeiras, que nesse ponto acerta na mosca. Falta a diretoria do Palmeiras acertar na defesa do clube nas esferas superiores do futebol, nas federações e confederações, para que o Palmeiras pare de ser roubado, para que o Palmeiras pare de ser prejudicado pelas arbitragens, pelos tribunais, para que o Palmeiras pare de ser o paga-lanche do futebol brasileiro. O Palmeiras precisa ter bastidor. Muito obrigado a todos pela companhia. Uma ótima semana a todos. Um grande abraço. Saudações ao Viveres.